Bom, esse vídeo é sobre um trabalho da matéria de estrutura de dados ministrado pelo professor Evandro. O grupo do trabalho sou eu, Eric Nascimento, e Renan Pedro. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre os registradores, para os registradores que guardam as informações para utilizar no sistema viário. Basicamente, a gente cria um vetor R de registradores, que é um vetor de pontos, de 11 posições, que são os registradores que vão de 0 até 10. Agora, sobre os comandos que tratam esses registradores, a gente tem o comando @m, que pega que dá o CPF de um morador, primeiramente, a gente pega o registrador dado pelo comando e extrai dele o índice para colocar no vetor. A partir de então, a gente procura o CPF desse morador, a gente procura em qual prédio o morador desse CPF mora, pega esse prédio, pega todos os dados dele, concatena em uma string de endereço, e então a gente cria um ponto com as características x e y do prédio. O comando @i é análogo, com a única diferença que ele pega um CEP de uma quadra e não um morador, um CEP de um morador, um CPF de um morador. A função G, da mesma maneira, só que ela pega um ID de um objeto urbano, de um elemento urbano, seja ele um semáforo, um hidrante, um rádio base, qualquer coisa do gênero, e o @xy, que pega também uma coordenada dada pelo comando. Bom, depois a gente tem a integração do BRN com o sistema viário, que ele é dado basicamente pelo seguinte: cada BRN que tem no ponto query, eu coloco em uma lista de bombas, como a gente pode ver aqui em cima. A gente tem uma struct bomba, que ela contém uma lista de retas que representa a bomba em si, o tamanho, que é a quantidade de retas que tem, e um ponteiro para a próxima bomba na lista. Bom, com isso em mãos, seguindo aqui para o comando P, a gente tem um verificador para ver se alguma bomba foi jogada. Bom, para cada bomba que foi jogada, a gente percorre toda a lista de arestas do grafo, aplicando a função query p question mark. Que essa função basicamente ela verifica se a reta da aresta está dentro da bomba, da área da bomba, ou intersecta a área. E, bom, caso ela intersecte, ela diz que o caminho o peso do caminho e da velocidade até o local é infinito. Basicamente isso. Ok, eu sou o Renan e vou explicar a minha parte. Bem, a primeira coisa que nós temos aqui é o grafo. A definição do grafo, ele tem 3 estruturas, primeiramente. Então, a estrutura de adjacência, em que ela tem a qual vértice ela está indo, né, já que a gente vai usar a lista de adjacências, e as informações dela, que é nome de rua, lado direito, lado esquerdo, comprimento e velocidade. E a próxima, né, o que ele está apontando para o próximo, porque como é uma lista, então ele tem que apontar para o próximo, certo? Aqui o x1, y1, x2, y2, que é onde ela inicia e onde ela termina. Daí aqui o vértice ele tem a cabeça dessa lista, né, o início dessa lista, porque como é que funciona o grafo, né, com lista de adjacências? Então aqui a gente tem um vetor, um arranjo de vértices, e daí
com esse arranjo de vértices, cada um desses vértices ele vai apontar para o início de uma lista. E lá ele vai ter quais são as arestas que que iniciam nele, e essas arestas vão ter qual vértice elas terminam, certo? Então o vértice ele tem o id, o x e o y, e se ele é ativo ou não. O grafo ele tem o número de vértices e arestas, o arranjo de vértices e uma lista dinâmica que vai ser explicada depois. O cria-grafo, então, recebe o número de vértices e retorna um grafo com tudo já criado, alocado. A adjacência, você cria uma adjacência, ela recebe o nó para qual ela está apontando e retorna essa aresta criada, certo? Com as informações passadas. Define info-vértice, você passa qual vértice você está falando, né? E ele vai lá e define a informação daquilo lá, assim como get info-vértice. Mesma coisa para o get x, y e id, ele vai pegar as informações do vértice, porém vão retornar separadas. O get índice vértice, você passa o id, ele retorna o índice se esse id existir, senão ele retorna -1. Get ativo, ele retorna se é ativo. Set lista, ele vai setar a lista dinâmica que eu falei que vai ser usado depois, assim como get lista vai pegar a lista dinâmica. Aqui é o define info aresta, então caso você vai mudar a informação da aresta, é só você passar as informações que ele vai mudando aqui. Get info aresta vai pegar as informações, assim como o get x1, get x2, get y2, essas coisas. Set aresta, mesmo set de sempre. O percorre arestas, ele recebe uma função e percorre todas as arestas aplicando isso. Remove aresta, assim como precisava no TAD, ele remove a aresta do grafo, passando o nó inicial e o nó final. E daí ele utiliza a lista de adjacência para isso. O insere aresta, é aí que a gente não vai utilizar aquele insere adjacência, é o cria adjacência, a gente vai usar esse insere aresta. Então a gente passa o nó inicial, passa o nó final. Ele vai então na lista, vai para o arranjo, pega o nó inicial, o arranjo, o vetor pega o index do nó inicial, e na lista do nó inicial ele vai criar uma nova aresta apontando, uma nova adjacência apontando para o nó final. O inicia Dijkstra, deixa eu pular aqui para Dijkstra direto então, e eu explico para vocês voltando aqui. Bem, o Dijkstra inicialmente, então, ele vai chamar lá o inicia Dijkstra para quê? Para dizer que o peso, a distância entre todos os vértices é infinito e o pai de todos é -1. Tirando o nó inicial, porque a distância entre o nó inicial e o nó inicial tem que ser 0, certo? Depois, ele vai aqui e vai deixar todos os nós abertos. Então, enquanto existe um nó aberto nesse grafo, ele vai pegar a menor distância entre o nó que a gente quer agora, né, o nó inicial, certo? E todos os outros vértices, que tem adjacência entre ele. E daí ele vai receber a menor distância. E daí ele vai fechar o vértice dessa menor distância, porque a gente já pegou esse vértice. Fechou esse vértice, então a gente não precisa mais, a gente não vai mais procurar ele. E daí, enquanto ele vai receber o número, ele vai pegar as próximas arestas. Desculpa, falei errado. Então, enquanto existir aberto, ele vai pegar as menores distâncias entre todos os vértices e o vértice inicial, certo? Por fim, e daí vai pegar todas as arestas que são, vai fazer basicamente o relaxamento. Então, ele vai pegar todos os caminhos possíveis até esse menor vértice, certo? Depois que ele fez isso, ele vai imprimir aqui tanto as linhas no SVG quanto as coisas escritas no TXT. Daí a gente tem a leitura. A leitura, como ela funciona? A gente tem a leitura do via, no caso. Então ele vai criar essa lista dinâmica vazia e, como a gente precisa do número de vértices, ele vai ler todos os vértices e vai colocar para essa lista dinâmica. Daí, quando a gente já tiver ela toda criada, a gente vai pegar o tamanho dela e criar um gráfico com esse tamanho. E daí esse insere vértice, ele basicamente vai em todos os nós dessa lista e vai definindo a informação do vértice do grafo com a informação do nó daquela lista, certo? Então, feito isso, ele vai setar a lista para aquele grafo, para a gente poder utilizar depois. E daí, aqui a gente vai inserir as arestas com o E. E por fim, vai ficar nisso, né, no caso. E vai retornar o grafo lá para mim. Certo? Retornou o grafo para mim, a gente vai ter o query com o p interrogação, certo? Como é que funciona então o nosso p interrogação?
Ele vai pegar aqui o caminho mais curto, os sufixos, essas coisas que passa, vai pegar qual registrador está reverenciando, né? Vai criar o SVG e o TXT, que vai ser o final, vai iniciar esse SVG e tal, e daí ele vai basicamente chamar o Dijkstra e imprimir aquilo lá, certo? Imprimiu aquilo lá, a gente vai então passar para o interativo, certo? O interativo, então, como é que ele funciona? Se ele receber, então, um QR ou QC, ele vai retornar uma navegação, digamos assim. E daí ele vai dizer aqui, vai fazer todas as coisas do query, né, que ele pedir, certo? E quando ele fez isso, ele vai passar para a função que a gente quer, que é o auxílio-direção. A auxílio-direção, como é que ela funciona? Então ela permite para você dizer se você vai para o norte ou para o sul. Primeiramente, ela vai pegar o ponto inicial onde você chegou, né, do ponto que você passou, e vai dizer qual é a próxima direção, certo? Então é oeste, leste, norte, sul. E daí aqui você pode basicamente ir norte, sul, leste, oeste, ou RR, que daí ele vai fazer o Dijkstra de novo e vai retornar um caminho diferente, e o RC, que ele vai fazer o Dijkstra de novo e vai retornar um caminho diferente, certo? E se for X, ele simplesmente vai retornar lá pro interativo. Então, se você for... aqui, o jeito que a gente utilizou foi basicamente o quê? A gente não utilizou cada passo ser ir de um vértice para o outro. Cada passo ele vai adicionar um no X inicial, no X que você estava. Por isso a gente resolveu printar o atual e o esperado para qual você deveria ir, certo? Para você ter noção de para onde você tem que ir. Então ele vai, daí quando você chegar no nó esperado, ele vai falar, então agora você tem que ir para cá. Se não, quando você passar de 200, ele vai reiniciar. É isso. Nosso trabalho é assim que ele funciona. Obrigado.